Em cada saque, uma esperança. Em cada defesa, uma lição de resiliência. Em cada ponto, a celebração do esforço coletivo. Mais do que um esporte, o voleibol tem se tornado uma poderosa ferramenta de transformação e uma paixão que agita o ambiente escolar. Para entender sua força, voltamos ao século XIX. Em 1895, William George Morgan, nos Estados Unidos, criou o Mintonete, o predecessor do voleibol. Idealizado como um esporte menos intenso que o basquete e ideal para a juventude. Mas como essa modalidade, hoje tão popular, saiu dos ginásios americanos, se popularizou nos grandes centros urbanos brasileiros, conseguiu atravessar fronteiras e criar raízes tão profundas nas escolas do nosso município. O panorama sociocultural no município de Itapiranga, no período que o voleibol foi implantado, era de uma cidade interiorana, uma cidade que recebia as notícias do esporte ainda muito via rádio e ensaiava algumas coisas através de revistas que chegavam aqui, através dos barcos, parentes que mandavam essas revistas para os seus aqui em Itapiranga, como a revista Placar, a revista Manchete, e podiam escutar muitas das vezes, como já disse, pelas ondas de rádio, e posteriormente viam essas situações nas revistas. Fora isso, as práticas esportivas ainda tímidas que haviam, mas que já eram devidamente realizadas, né? Posteriormente, com a chegada de professores que já tinham certo conhecimento, assim como também jovens que saíam daqui, muitos deles para fazer, primeiramente, o que nós chamamos hoje de fundamental e depois iam fazer magistério. Alguns iam para outras cidades como Parintins, Itacoatiara, até Manaus, quando vinham no período das férias, ou quando formavam, traziam este cabedal de conhecimento para Itapiranga e compartilhavam com os mais jovens que aqui estavam. Compartilhavam coisas como as regras do jogo e a alegria, né, a emoção de jogar voleibol em si. Então, o início de tudo se dá com isso. Tempos depois, principalmente com a chegada do professor Macedo, com a chegada também do Pereira, um missionário adventista que atendia por esse nome, Pereira, ele acabou incentivando muito os jovens à prática do voleibol dentro das regras que o esporte pedia na hora. Então, a gente sempre coloca como sendo a grande marca do início de tudo a prática desses dois incentivadores dentro deste meandro que era o aspecto cultural, o aspecto esportivo social de Itapiranga na época. A introdução do voleibol no município de Itapiranga, no estado do Amazonas, se deu em um contexto de transformação sociocultural, onde o esporte surgia como um novo motor de integração e lazer. Mas como tudo começou? Para entender a popularidade do voleibol hoje, precisamos voltar no tempo. Conhecer as origens, os desafios e, principalmente, as pessoas que ousaram acreditar que uma simples quadra de chão poderia se tornar um espaço de grandes sonhos. O esporte em Itapiranga, ele era tido como sendo um momento de orgulho e um momento de alegria entre famílias. O esporte inicia em Itapiranga sendo comunitário e sendo familiar. Ainda não no voleibol, mas principalmente no futebol, os primeiros times eles eram comunitários e, consequentemente, eles acabavam sendo familiares. Então era o momento da comunidade toda se reunir em torno dos seus filhos quando jogavam, dependendo primeiramente bairro com bairro, grupos aleatórios de determinado local, escolas, e posteriormente, até quando havia inicialmente as competições de comunidades, era um momento de você mostrar ali os seus atletas, mesmo que de forma amadora, eles estavam ali mostrando todo o seu potencial. Então era aceito de uma maneira bastante interessante. O voleibol ele veio trazer vários grupos a Itapiranga, né? Foi interessante, quando se fala em local, tudo era muito improvisado. Nunca se esperou, logo no início, pelo que se conta, não se esperou ter uma quadra de esporte, né? Itapiranga só foi ter, de fato, uma quadra com um piso adequado, isso dentro do que nós julgamos como sendo adequado quando inauguraram o Dom Jorge Maskel. Até então, nós tínhamos uma quadra de chão batido com arquibancada de madeira. Então, a prática esportiva ela era feita primeiramente aqui atrás das escolas,
né, se tinham terrenas chamadas quadras de chão batido, era preparado pela comunidade escolar e ali os alunos eles acabavam usufruindo dessa boa vontade, né, desse desejo de aprender, de jogar, de ter emoção do voleibol e praticavam ali as suas primeiras partidas. É interessante que cresceu tanto que houve um desafio nessa época, né? Havia tantos jogadores aqui já de voleibol que haviam uma quantidade significativa de jogadores no que chamavam de cidade baixa e também jogadores suficientes aqui na área que nós chamamos de cidade alta, né? Que não tinha alguns bairros. Consequentemente, esses dois times se formaram, o time de vôlei da cidade alta e cidade baixa, e fizeram um confronto aqui na quadra atrás da Escola Teresa dos Santos. E aí nós tivemos alguns personagens, como o professor Antônio Teodoro, o nosso querido Baldomiro Cavalcante, estiveram presentes, né, os irmãos Wilson, né, o Wilson, o Ellison também estiveram por ali. E assim os jovens eles aproveitavam desse espaço, utilizavam da boa vontade, e nesses espaços improvisados eles praticavam o voleibol. A chegada do voleibol não foi um evento formal, mas sim um movimento orgânico, trazido por entusiastas e sonhadores que viram no jogo aéreo a chance de construir algo novo. O primeiro saque oficial no Brasil ecoou em 1915, no pátio do Colégio Marista, em Recife, Pernambuco. E essa novidade veio pelas mãos dos missionários da Associação Cristã de Moços, onde o esporte encontrou um berço inicial, espalhando-se rapidamente como um sussurro promissor de união pelo país. Anos mais tarde, essa mesma força na fé comunitária levaria o voleibol aos locais mais longínquos, como Itapiranga, onde a Igreja Adventista abraçou a modalidade, provando que as grandes histórias nascem nos espaços modestos, onde a comunidade se encontra e se fortalece. Na ocasião, a gente ainda era bem jovem, né? Acho que dos 10 para os 12 anos nós tivemos a oportunidade de começarmos trabalhando com o professor Pereira, que era o outro professor que veio de Educação Física para Itapiranga, que tinha uma parte de alunos de um período e o professor Macedo tinha outra parte de outro período. Então foi assim que a gente começou, eu comecei com o professor Pereira, no caso. Bem improvisado mesmo. Era uma quadra riscada no chão com qualquer objeto, com um pau, e 2 mastros enfincados por nós mesmos na beira da quadra. Só tínhamos dois lugares que tínhamos para treinar. Era atrás da escola EPTS e atrás da igreja adventista, que tinha outra estrutura do mesmo jeito. Quadra de chão, sem nada de piso, sem nada. Então daí a gente passou a ter uma estrutura em termos de habilidade melhor, porque o aprendizado era bom. Nós tínhamos pessoas habilidosas como o Orley Vital, que veio junto com o professor Macedo, professor Pereira, que faziam parte de ensinamento nosso na época. Não era da turma do professor Macedo, né? Estou falando dessa parte dos dois. Então eles tinham 2 irmãos também que jogavam muito vôlei, que vieram de Manaus, e passaram a ter um ensinamento muito bom com a gente. Nós tínhamos a mãe do professor Arthur, que era a Odélia, que tinha um conhecimento de árbitra, naquele tempo bem forte para a gente, porque ela andava com a regra debaixo do braço, que ela tinha um livro para mostrar para a gente, para dizer para a gente como era que tinha que fazer, como tinha que atuar dentro das 4 linhas de quadra, né? Falta de bolas, redes improvisadas, quadras precárias. A história do voleibol escolar é escrita com a persistência de educadores que enxergaram além das dificuldades. Eles não ensinavam apenas fundamentos como o saque e o bloqueio, mas também valores como perseverança e trabalho em equipe. Um legado que foi abraçado por uma nova geração de professores que entenderam o potencial pedagógico e social do esporte e o levaram para dentro da instituição de ensino. Barreiras, vamos assim, dificuldade, eram muitas dificuldades, né, que a gente enfrentava. Por exemplo, questão de espaço, né, que a gente não tinha, como praticar o esporte.
praticava assim, mas era muito questão da parte jovem para os adultos, né? Os campeonatos que a gente fazia. Eu lembro que nós realizamos um campeonato em 2002, interbairros, e quando nós nos reunimos para a gente fazer o campeonato, aí cederam para nós horário de meio-dia. A gente queria um horário da noite, né? Porque geralmente era da noite, porque todos os campeonatos que tinha era à noite, né? Só que cederam para nós meio-dia. Nós realizamos o campeonato e, graças a Deus, deu bastante gente. Agora, assim, em relação à escola, um dos maiores desafios, assim, que, digo assim, nós enfrentamos, o pessoal que gostava do vôlei, né, que até hoje gosta, né, foi a questão eu digo assim, de convencer os alunos a praticar o voleibol. Porque todos eles queriam só jogar futsal, handebol. Inclusive eu também, né, durante a minha vida de estudante, eu pratiquei muito handebol. Eu migrei para o vôlei quando eu estava terminando o segundo grau na época que era. Em 85, no meio do ano de 85, aí eu migrei para o vôlei. E gostei, né? Então essas foram uma das dificuldades, assim, de a gente trazer o pessoal do handebol e do futsal para praticar o voleibol. Com o decorrer do tempo, né, com muito sacrifício, com muita assim, dedicação também do pessoal da época que gostava. E nós conseguimos fazer alguns campeonatos, né, bem, assim, não todo ano, mas... E aí, aos poucos, eu digo assim, a parte da adolescência, né, e da juventude foi também gostando, né? E nessa medida aí, hoje em dia a gente vê que tem bastante meninos, né? E também uma outra dificuldade também que a gente enfrentava era a questão do feminino, né? Das mulheres, né? Porque as pessoas, os jovens e os adultos que praticavam voleibol, era só homem. Eles não davam muita oportunidade para as mulheres, né? E nesse campeonato que nós fizemos em 2002, nós incluímos as mulheres, né? Tinha o time masculino de cada bairro e o time feminino também. Porque a gente sabe que o esporte ele é uma atividade que tira muitos adolescentes, muitos os jovens, né, da rua, como a gente diz assim, né? Em vez de eles estarem na mesa de barro, então fazendo outra coisa, estão jogando bola, estão praticando, que é uma atividade muito boa. Da garra das primeiras turmas que desafiaram a carência de estrutura aos times atuais que já erguem os seus primeiros troféus, a jornada é mais do que clara, é triunfante. O voleibol escolar rompeu o limite de uma simples atividade extracurricular para se consolidar como um celeiro de talentos e, acima de tudo, um formador de caráter. Nossa certeza se materializou nos primeiros grandes resultados que vieram da categoria juvenil. A dedicação incansável da equipe, unida à visão do técnico, provou definitivamente que o investimento na base não é apenas um caminho, mas a estrada mestra que nos leva inevitavelmente ao pódio e a um futuro de vitórias contínuas. Eu tive aqui em Itapiranga uma história com o vôlei, uma história que começou, teve a origem mesmo em 2006, quando eu fui ainda atleta, jogador, estudante do Teresa dos Santos. E em 2016 eu tive a oportunidade de treinar realmente como treinador titular a equipe que foi a Silves. E essa equipe ela chegou a ser vencedora em Silves, fomos campeões do polo e fomos a Manaus. Aí quando começou a hegemonia do vôlei da minha gestão. Fomos em 2016 a Manaus e conseguimos ficar ali também mais ou menos entre sexto lugar, perdemos nas quartas de finais e se tornou a segunda melhor colocação de toda a história do vôlei itapiranguense, já eu como treinador. Em 2017, o time continuou. Aí eu tive a ajuda de outros professores, o professor Clédson, ele me ajudou muito na parte de treino, a parte física, a parte mental, que foi muito importante, porque ele era um professor experiente, né? Na época eu era novo, né? E ele era muito experiente na área. E ele incentivava os meninos, a gente mostrava vídeos, treinamentos de como fazer. Foi quando a gente teve a melhor classificação do vôlei de toda a história de Itapiranga. Nós fomos em 2017, em Itacoatiara, com o melhor time que nós podíamos ter. Esse time ele chegava em quadra e ele já botava medo mesmo em todos os outros. Era um time que era imbatível.
time bem treinado, ele tinha passado 2 anos de treinamento comigo, com o professor Clédio, treinamento físico, treinamento mental, treinamento psicológico. Nós tínhamos a presença da psicóloga, ela ia conosco, dava lição de moral, falava sobre nervosismo, falava sobre a própria juventude, que eles iam passar por aí, né, longe da família, longe da mãe, com certeza, só com o apoio de nós, professores, né? E ali nós conseguimos montar um time focado, objetivo. Esse time ele foi tão bem treinado que ele não perdeu uma partida no polo regional aqui em Taquatiara e ganhou todas, né? Saímos invictos e fomos a Manaus. Foi a melhor classificação que nós tivemos. Infelizmente, nós perdemos nas semifinais para Newton Lins, que, no meu ver, nós éramos o melhor time que eles. Por mais que eles sejam um time já tanto de repetições nos polos, nos jogos, mas nós tínhamos um time bem treinado e nós fomos de pau a pau, como te diz, né? Fomos de mano a mano com eles, perdemos, mas chegamos a ganhar um set, empatou, o tie break teve alguns detalhes que a gente se perdeu no jogo. Eu creio que o fundamental mesmo também foi a questão da arbitragem, ela pode ter prejudicado alguns lances do nosso time, mas perdemos. Ficamos em 4º lugar porque o time que ganhou da gente perdeu a final. E o regulamento dos jogos é o seguinte: se o teu time perde para o campeão, você fica em 3º lugar. Se o teu time perde para o vice-campeão, você fica em 4º lugar. E como nós perdemos para o time que foi vice-campeão, nós ficamos em 4º lugar. Porque não existe jogos de 3º e 4º, né? É uma classificação por tabela. E essa foi a melhor classificação que nós tivemos. Eu tenho a honra, eu tenho o gosto, né? Eu adoro quando falam isso comigo, né? Que eu tive essa hegemonia com eles. Os atletas, eles participavam, eles treinavam, eles eram obedientes. Eles eram obedientes porque, além de eu ser professor de sala de aula, eu também tive a oportunidade de ser professor com eles na quadra, nas conversas, nos bate-papos, nas rodas de merenda. Então nós éramos uma família. E infelizmente terminou essa hegemonia em 2018, quando nós perdemos aqui mesmo em Itapiranga o polo, já com o time reformulado. Aqueles atletas que tinham 2, 3 anos já de sequência, eles tiveram que sair pela idade. E aí nós ficamos com um time mais iniciante. E esse time iniciante ele ia ter que treinar mais uma vez, 2, 3 vezes, para chegar novamente a esse patamar que o vôlei permitiu eu ter. E como nós tivemos esse contratempo de saída de jogador, nosso time ficou mais fraco, né? Com toda sinceridade eu digo que nosso time ficou mais fraco. E nós perdemos aqui em casa, e no ano seguinte perdemos também em Urucurituba, e nós não podemos mais ir a Manaus. Foi quando terminou essa hegemonia do vôlei. Aí veio a pandemia, e os atletas que estavam em treinamento tiveram que sair, não puderam treinar, e passou a idade, e perdemos o foco. Foi quando o vôlei deu uma esfriada, e eu acabei que não pude continuar os treinamentos. O voleibol transcendeu os muros da escola e se tornou um fenômeno comunitário. A representação nos Jogos Escolares do Amazonas não era apenas uma competição, mas sim a afirmação poderosa de uma identidade que o esporte forjou. Com a comunidade unida, ficou evidente que a força da torcida e o orgulho local seriam motores incessantes para que cada atleta alcançasse seu máximo potencial e levasse o nome do município cada vez mais longe, confirmando o impacto transformador do voleibol. A experiência nesse ano em relação aos jogos, né, foi o meu primeiro contato assim, com a escola, né? Eu estava recém-formado, saindo da graduação, então foi meu primeiro emprego e eu já peguei esse desafio, que era treinar essa equipe e para a seletiva dos jogos. Até então, o município ele não tinha um bom rendimento nessa questão do voleibol infantil, eram poucas equipes que participavam. Então a gente viu uma oportunidade muito grande com os meninos de a gente conseguir essa vaga. E aí, conversando com o gestor da escola, nós resolvemos aplicar tudo em cima disso, entendeu? Desses meninos. Eles tinham pouca base formada, eles realmente iniciaram, estavam iniciantes mesmo, tivemos que fazer um trabalho desde a iniciação com eles. Alguns deles já tinham um pouco de vivências, que eles já treinavam.
mas 60% deles não. Eles eram todos jovens, nunca tinham participado de nada. Então foi um desafio muito grande pra gente, assim, como escola, principalmente eu, que trabalhava e tinha que treinar eles. Então foi assim um desafio muito grande, mas que graças a Deus no final a gente conseguimos o objetivo e nós classificamos na seletiva e também nós conseguimos a vaga no polo, que foi em Urucurituba no ano de 2019. A princípio foi uma oportunidade muito grande que eles tiveram, uma experiência assim que eu acho que eles hoje em dia eles vão lembrar assim como um grande momento que eles viveram, porque eles nunca tinham saído daqui da comunidade até então, né? A gente participar de um polo em outro município, a gente viajar para Manaus, nós disputarmos contra escolas de Manaus, escolas particulares, e nós acabamos vencendo. Nesse ano nós conseguimos ainda ficar em 5º lugar nos jogos. Então, para a primeira vez deles tendo contato com a modalidade e assim já alcançar um patamar assim, de disputar a nível regional, foi assim, a comunidade ela ficou muito em festa. Todos nós fomos bem recebidos quando nós voltamos de lá, quando nós conseguimos a vaga em Urucurituba, que nós ficamos em primeiro lugar. A comunidade abraçou os meninos, todo mundo festejou. A escola ela fez uma recepção muito grande para eles, tanto a escola, até mesmo a questão da prefeitura, eles deram esse suporte para eles. Então foi assim um ano muito marcante assim, para o esporte aqui na nossa escola e na nossa comunidade. A dedicação gerou frutos dourados. Com o tempo, o município passou a colecionar títulos inesquecíveis e a formar atletas de alto nível, provando que o investimento na base era o caminho certo. O sonho se tornou uma realidade vibrante. Hoje, o voleibol não é apenas uma modalidade esportiva, é a marca indelével da nossa capacidade de superação e a promessa contínua de que, com trabalho e visão, o pódio é o nosso lugar. O segredo ele está em unir o prazer da prática esportiva com o desenvolvimento integral das crianças. Transformar o treino em uma prática prazerosa de evolução, né, e coletividade, não apenas de cobrança por resultados. Quando a criança ela percebe que ela está evoluindo e se divertindo ao mesmo tempo, aí então a motivação ela vem naturalmente. Aí então os resultados eles aparecem como consequência, né, desse processo. Assim. As conquistas elas inspiram, né? Quando uma escola ela tem sucesso no esporte, né, isso acaba motivando outros alunos e até mesmo outras escolas a incentivarem os seus alunos. Né? Isso é muito importante dentro da comunidade escolar, né? Porque ela ajuda e incentiva a prática do voleibol. O legado do voleibol vai muito além da quadra. A disciplina, o trabalho em equipe e o respeito inegociável às regras são os pilares que moldam o caráter dos nossos jovens. Muitos dos que passaram pelas equipes carregam esses valores não apenas em suas carreiras, mas em suas vidas. Essa é a nossa vitória mais profunda, ter plantado sementes de grandeza humana que florescem e influenciam positivamente toda a comunidade, garantindo que o impacto do esporte seja eterno. Cara, minha principal lembrança do voleibol na escola foi em 2016. Nosso futsal estava punido nos jogos escolares. E então a galera que jogava futsal migrou para o voleibol. Então muitos ali estavam praticando voleibol pela primeira vez. Né? E acabou que a gente formou uma seleção. E essa seleção, que nunca tinha jogado juntos, foi para os jogos escolares na cidade de Silves. Chegando em Silves, a gente não perdeu nenhum jogo. Fomos para a final contra a equipe de Urucará. Vencemos de 2-1, fomos campeões. Aí fomos para Manaus. E em Manaus, nossa primeira vez também no Amazonense já, né? Aí a gente, infelizmente, ficou na 6ª posição, em 2016. E voltamos para Itapiranga sabendo que ano seguinte a gente ia treinar cada vez mais para se desenvolver e tentar trazer o título para Itapiranga, né? Foi isso, tipo, saíram 4 jogadores que já tinham idade estourada, entraram 4 jogadores novos e a gente
formou realmente uma seleção, treinando junto, indo para a quadra. Muitas das vezes a gente limpava a quadra mesmo, porque era o que a gente fazia de gosto, com gosto. Então a gente treinava. E nisso veio um professor de educação física, que era o Cledes. Ele participava de atletismo. Ele já viajou com a seleção brasileira e tudo. Então ele desenvolveu nesse período com a gente um exercício de salto, de resistência. Então a gente começou mesmo a treinar o físico para o verdadeiro voleibol, né? E nisso, em 2017, a gente foi jogar em Itacoatiara, que o Polo foi lá. Acabou que a gente foi campeão novamente, sem perder nenhum jogo. Aí seria bicampeão invicto. E fomos para Manaus. Chegando em Manaus, a gente enfrentou as melhores escolas que poderiam enfrentar do voleibol. Colégio Brasileiro, que tinha um voleibol muito bom. IFAM, Zona Leste. E a gente enfrentou a Newton na semifinal também. Então, teve um jogo que a gente se cobrou muito, que foi contra a equipe do IFAM, Zona Leste, que a gente venceu o jogo, mas por 2-1, muito apertado. E quando a gente chegou no hotel, o nosso técnico pediu para que cada um se reunisse ali e se cobrasse, falasse o que estava sentindo, que pode desenvolver mais de um jogo e outro. E acabou que a gente fez uma rodinha ali, começou a conversar e ali de 10 jogadores, nenhum conseguiu segurar o choro, todo mundo chorou ali se cobrando. Então foi um momento nosso ali que a gente viu que o voleibol era o que a gente queria para nossa vida naquele momento, né? E tudo, a gente queria trazer esse título para nossa cidade, que a gente tinha realmente condições e uma seleção muito boa. E depois desse jogo a gente foi enfrentar a equipe da Newton Lins na semifinal. Acabamos perdendo o primeiro set de 25-23. Fomos para o segundo set, vencemos de 25-23 também. Aí quando o jogo estava 10-10, aconteceu um erro de arbitragem ali, porque a bola teria sido fora, o árbitro marcou dentro. Nisso o nosso time se desestabilizou e acabou que a gente perdeu o tie-break de 15-12. Mas a competição de 2017 foi uma competição muito boa pra gente e o voleibol ficou marcado na nossa vida. Cara, eu aprendi com o voleibol muitas coisas. Primeiro, união, sempre acreditar no parceiro, porque quando a gente começa a praticar um esporte coletivo, muitas das vezes a gente não pode ser individual, entendeu? Apesar de um ter mais habilidade que o outro, mas o voleibol, ele é muito assim, conjunto, porque você precisa do passe, o levantador fazer um levantamento perfeito para o atacante atacar. Então, é um conjunto ali. É diferente dos outros esportes coletivos que um jogador pode decidir, entendeu? Mas o voleibol não, tem que ser perfeito mesmo. Precisamos do líbero, precisamos do levantador, precisamos do ponteiro, do oposto, do central. Então, aprendi com o voleibol que a gente precisa se unir e confiar um no outro. E eu levo muito isso por conta do trabalho. O trabalho também é uma questão que a gente precisa confiar no parceiro de trabalho, a gente precisa confiar e dar ideias, ajudar. E eu levo isso do voleibol até para os estudos também, quando a gente faz trabalho em grupos, a gente precisa confiar que o meu colega estudou o suficiente para fazer uma boa apresentação, que eu posso fazer uma boa apresentação e que a gente possa tirar uma boa nota. Então o voleibol ele deixa muitos ensinamentos, principalmente de respeito, porque o treinador que eu tive foi o professor Pets, mas junto com o professor Antônio, o professor Pets, então a gente tinha aquele respeito por ele e cada um dali do ciclo de jogadores tinha um respeito por si, pela família e tudo. A gente acabou virando uma grande família, então no final o voleibol é uma família, o trabalho é uma família, os estudos é uma família. Então, aonde tem família, se tem respeito. Então, o voleibol me deixou esse ensinamento que eu vou levar para a vida toda. O legado do voleibol vai muito além da quadra. A disciplina, o trabalho em equipe e o respeito inegociável às regras são os pilares que moldam o caráter dos nossos jovens. Muitos dos que passaram pelas equipes carregam esses valores não apenas em suas carreiras, mas em suas vidas. Essa é a nossa vitória mais profunda, ter plantado sementes de grandeza humana que florescem e influenciam positivamente toda a comunidade, garantindo que o impacto do esporte seja eterno. A escola Quitó-Tatical, ela procura incentivar, orientar e buscar alternativas para o melhor rendimento, tanto no nível escolar
como no nível físico. A Escola Quitotaticaba, ela é uma equipe e também a gente conta com vários colaboradores e a cada ano nós estamos melhorando o nível de nossos atletas e também os resultados obtidos, principalmente no GES. Eu acredito assim que a escola ela deve sim investir no esporte a partir do momento que esteja alinhado com a questão das habilidades que pode ser desenvolvida para que mais tarde isso venha contribuir para a formação integral do aluno. Como assim? Quando se trabalha com a questão das regras, certamente eu acredito que ele vai também desenvolver essa habilidade dentro da escola e isso vai contribuir mais tarde para a questão de ele saber lidar dentro na convivência, convivendo com o outro. Eu acredito também sobre a questão nessa formação integral está envolvido a questão do respeito às regras, a questão da concentração, a questão da disciplina, da organização. Eu penso que a gestão da escola ela deve sim apoiar a partir do momento que se trabalha, que venha trabalhar essas habilidades, porque eu acredito que incentiva muito, que motiva muito o aluno. O aluno ele fica mais motivado para estudar, motivado para até mesmo para servir de monitor para outros alunos, de exemplo para outros alunos. E a gente, a partir do momento que a escola ela cobra do aluno, ele presta mais atenção para a questão do respeito, presta mais atenção para a questão da disciplina, da assiduidade, da pontualidade, porque na verdade ele se torna até referência quando ele é envolvido no esporte. Mas, mais uma vez, quando o professor, a pessoa que está responsável, nesse caso pelo voleibol, né, está responsável por isso, ele trabalha essas questões aí, trabalha essas habilidades. Porque só por praticar, é claro que beneficia a saúde dele, mas quando é atrelado aos objetivos da educação, eu vejo que vai contribuir muito para a formação integral dele, preparar ele para enfrentar os desafios da vida, os desafios que a vida coloca para ele ali. Então ele vai saber respeitar o outro, ele vai ser disciplinado, ele vai ser organizado. Então isso é muito importante em nossa sociedade, a gente na questão da convivência com o outro. Na linha de frente, o profissional de educação física é o elo entre o legado do passado e a formação do futuro. Eles garantem que o voleibol continue sendo uma ferramenta pedagógica essencial. Com sua orientação, eles não apenas transmitem as técnicas do esporte, mas transformam em um laboratório de habilidades socioemocionais, forjando nos estudantes a capacidade de lidar com a pressão, a importância da comunicação eficaz e o valor da dedicação mútua para alcançar um objetivo comum. Quando falamos do voleibol no currículo da educação física, nós estamos falando de uma modalidade que trabalha o desenvolvimento motor e as habilidades sociais do aluno. Hoje, nós estamos no ensino fragmentado, um ensino onde o aluno ele precisa de todo um incentivo para que ele possa estar fazendo alguma prática esportiva e assim ele possa deixar de ser viciado, principalmente em telas, em mídias sociais, que hoje é um dos principais problemas que a escola ela enfrenta, principalmente com essa nova juventude. Quando tratamos sobre a evolução do voleibol, principalmente dentro do ambiente escolar, nós estamos falando de protagonistas que lá atrás começaram a fazer a implantação desse esporte para que hoje nós pudéssemos ter todo esse aparato de conhecimento, todo esse aparato de incentivo para que esses alunos possam estar participando. E isso nós demonstramos através dos resultados que nós alcançamos, seja dentro das competições municipais ou seja dentro das competições estaduais. O placar de um jogo termina e uma competição chega ao fim. Mas o impacto do voleibol na vida desses estudantes reverbera para muito além da quadra. A semente plantada pelos pioneiros floresceu e o desafio agora é garantir que as futuras gerações também tenham a oportunidade de viver essa transformação.
A tradição segue viva nos jovens que hoje pisam nas quadras. Para eles, o voleibol é mais do que um legado. É uma oportunidade de crescimento, disciplina e, claro, de muita diversão. Eu sinto uma emoção grande de sair para outros lugares, representar a escola, o município, de vir treinar com meus colegas, que é legal, criar pessoas novas, amizade e muitas mais outras coisas, sensações muito boas, né? A vida, assim, de viver isso é muito bom. Primeira vez jogando, assim, foi boa, mas ao mesmo tempo não, porque deu muito nervosismo, tinha muita gente na quadra, dava vergonha, mas ao mesmo tempo vontade de jogar. É uma sensação boa, né, de estar comandando, né, a equipe pelo primeiro ano, assim, de estar chamando a atenção dos meninos, tudinho, ajudando, ao mesmo tempo errando, mas ajudando eles, fazendo o meu esforço, o meu máximo. E é isso, é uma sensação boa. Quando eu comecei a praticar o voleibol foi através dos amigos da igreja, que me chamaram para jogar lá no campeão da igreja e desde lá comecei a gostar desse esporte, então fui treinando até criar um amor por esse esporte e desde então me chamaram, né, para participar do time da escola ano passado e eu fui. Desde aí a gente foi jogando, fui criando experiência, fomos para o polo, depois para o GES e assim vamos indo ganhando experiência e muito amor. Seja na defesa que salva um ponto difícil, no ataque que busca a vitória ou no simples ato de pertencer a uma equipe, o voleibol ensina que juntos somos mais fortes. Nas escolas, ele se tornou mais que um esporte. Tornou-se uma lição diária de futuro, cidadania e esperança. Um jogo onde todos, de uma forma ou de outra, saem vencedores. O percurso do voleibol nas escolas do nosso município é uma história de dedicação. Da rede improvisada à quadra profissional, o esporte se popularizou porque encontrou no ambiente escolar o solo fértil para formar não apenas atletas, mas cidadãos. Que venham os próximos setes.